Victor Timely e aquele que permanece são e não são a mesma pessoa? Entenda de uma vez qual é o segredo de Ravonna Van Slayer e qual o segredo que ela tem que a Miss Minutes tá aguardando. Nesse vídeo você vai entender tudo da Ravonna Van Slayer e teorias para o quarto episódio de Loki. Já estamos passando da metade da série com o quarto episódio. E aí, o que tá achando de Loki? Comenta aqui, comenta suas teorias pra gente teorizar juntos nos comentários. Se você acabou de chegar, se inscreve no canal que eu tô acompanhando a série, fazendo análise dos episódios, montando trailer, fazendo análise de trailer, análise de filme, tudo pra vocês ficarem por dentro desse mundo nerd maravilhoso de super-heróis. E agora sim, bora pro vídeo! Bom, nerds, antes da gente ir para as teorias do quarto episódio, eu quero contar toda a história da Ravonna Van Slayer pra vocês. As duas origens. Spidey, como assim as duas origens? Bom, o Kang tem duas origens também. Spidey, como assim Kang tem duas origens? Bom, o Kang teve sua origem mais conhecida das histórias em quadrinhos, que foi a sua primeira origem estrita. A origem que todo mundo conhece, que o Nathaniel Richards, do século 31, viaja então para o Egito Antigo e se torna um Ramatut, e por aí vai, as histórias do Kang, ele é derrotado pelo Quarteto Fantástico, depois ele se torna o Kang, toda a história que a gente já conhece. Mas em 2021 foi lançada uma nova história, foi escrita uma nova história do Kang, totalmente diferente da história que a gente já estava acostumado. Então eu vou contar as duas origens para vocês conhecerem quem é a Ravonna dos quadrinhos, beleza? Então vamos começar aí com a primeira origem, que eu já fiz um vídeo também sobre o Kang. Então eu vou deixar aqui em cima o vídeo sobre o Kang, que eu também cheguei a comentar um pouco sobre a Ravonna, claro. Mas nessa parte do vídeo não vou comentar muito sobre o Kang. Vou dar uma comentada, claro, que eu tenho que comentar sobre o Kang para falar da Ravonna, mas o foco dessa parte do vídeo é a Ravonna. Ela foi criada então pelo Stan Lee e também pelo Don Icke nos anos 60, mais especificamente mesmo 1960. Ela é uma personagem vinda do futuro, assim como o Kang. E também ela não é do universo principal da Marvel, o 616, na onde a gente tem os heróis que a gente já conhece. Não é desse universo. Ela é de outro universo da Terra 6311. Ou seja, ela não faz parte da linha temporal principal da Marvel. Ela também é, então, a filha do rei Eximatheus. Ela, então, ela é muito fiel ao seu reino, ao seu povo. E o Kang, nesse momento, já estava no seu momento de conquistas. E o Kang acaba conquistando o reino da Van Slayer. E por ser muito fiel ao seu rei, ela acaba, então, criando um ódio pelo Kang. E ele, em vez também de odiar ela, acabou se apaixonando e até propôs um casamento. Olha só que história linda, né? Ela odeia ele e ele propôs um casamento. Que história maravilhosa desses dois. Claro que ela negou, né? Ela teve uma resposta negativa. Então, ele tentou convencê-la de várias formas. Tanto que ele levou ela para ver ele lutando contra os Vingadores na Terra 616 agora. Mas em um certo momento a Ravonna até se sacrificou pelo Kang, exatamente isso aí. Já começou a ter um sentimento pelo Kang também. Na história de Vingadores número 24, na onde a gente vê a Van Slayer, o Kang, os Vingadores contra o Baltic. E a Ravonna acaba se sacrificando pelo Kang. Mas por mais que teve esse sacrifício, eles não viveram uma história felizes para sempre, como na Disney, não. Na realidade, os dois têm uma relação de amor e ódio nas histórias em quadrinhos. Ela até já chegou a matar o Kang, mas também acaba sendo ressuscitado e mata ele de novo. Ela fica nesse loop de matar e ressuscitar o Kang para matar ele de novo. Bom, então essa é a origem mais antiga aí da Ravonna. Com ela sendo uma princesa de um reino antigo, o Kang chega para conquistar o reino e começa toda a história, com ela odiando o Kang, depois ela se apaixona pelo Kang, daí quer matar o Kang, e assim, ele mata o Kang, depois se apaixona e fica nesse loop dos dois, esse amor e ódio aí, como eu falei. Agora vamos para a história mais recente da Ravonna, que vamos comentar um pouquinho antes sobre o Kang. A história começa com o Kang do futuro viajando para o Kang do passado, para mostrar para o Kang do passado todas as suas derrotas
e impedir que essas derrotas aconteçam. Então, com o Kang do passado vendo isso, o que acontece? O Kang do passado, Nathaniel Richards, adolescente, ele não quer se tornar igual ao Kang. Porque vai ter muitas derrotas, violência, vai ser destruição. Ele não quer isso. Mas o Kang do futuro, ele quer que ele continue seu destino, só que sem as derrotas, claro. Então os dois acabam parando na pré-história, com os dinossauros, na pré-história. E aí ele encontra pela primeira vez a Ravonna e acaba se apaixonando. E aí sim começa essa relação de morte e amor do Nathaniel Richards e da Ravonna. O Kang mais velho mata a Ravonna, porque sabia que a sua fraqueza seria o amor. Então dessa forma o Kang mais novo acaba deixando o Kang mais velho na pré-história com um meteoro atingindo a Terra, rouba a roupa do Kang e vai até o Egito Antigo, na onde está o Ramatut, outra versão do Kang. E aí então ele é surpreendido por uma versão do Cavaleiro da Lua, que é a própria Ravonna, mais uma versão da Ravonna. E também acabam se apaixonando. Então tem toda uma história nessa parte do Egito, que eu falei no meu vídeo específico do Kang, onde envolve o Rapaz de Ferro, Apocalipse. E depois de tantas viagens no tempo, o Kang para em um universo alternativo, totalmente destruído, que também tem a Ravonna. Que essa versão não cai no papo do Kang e rejeita ele, porque diz que a sua sede de vingança, sua sede de violência está crescendo cada vez mais. E essa sede de violência era tudo para ter a Ravonna. Mas então, ela rejeitando ele por causa disso, ele decide aceitar o seu destino e se tornar o próprio Kang. Então depois disso, ele encontra outra versão do da Ravonna. Essa versão muito mais parecida com a versão da história antiga. Essa versão é uma princesa, filha de um rei. E os dois se apaixonam, deu certo. Só que logo depois ela acabou sendo assassinada. Então ele constrói Tronópolis, onde ele consegue trazer várias Ravonnas à vida para tentar fazer com que eles se apaixonem por ele. Mas toda vez que alguma Ravonna se apaixonasse, acabava morrendo. Era como se não conseguisse ficar com ela. Era como um ponto específico no tempo, no multiverso. Todas as Ravonnas não iriam conseguir ficar com o Kang. Tudo, por mais que ele tentasse, não ia ter como ele ficar com quem ele amasse. É até como aquilo que a gente viu em Arif, o evento canônico em Homem-Aranha, esse tipo de coisa. Não ia ter como ele salvar a Ravonna de nenhum jeito. Bom, essas são as duas origens da Ravonna, e como vocês viram, não tem nada de TVA. Adaptaram para a série, realmente, a Ravonna estando na TVA, que foi muito bem. Mas tem uma coisa que envolve as duas origens, a relação amorosa e a relação de amor e ódio pelo Kang. Então agora vamos conversar sobre o episódio 4 aí da série. Bom, o Victor Timely foi pra TVA no final do episódio 3, mas tudo dá a entender que ele é aquele que permanece do passado, só que ele não é aquele que permanece. Ele é e não é. Por quê? Calma aí. Aquele que permanece na primeira temporada de Loki, no final, do último episódio, ele diz que ele conta sua origem. Ele era Nathaniel Richards. Eu não me recordo se ele fala o nome Richards, mas Nathaniel, ele era um homem do século 31, do futuro. Ele era do futuro, não do passado. O Victor Timely não é aquele que permanece, não é a origem real dele. Mas também eu fico, não faz sentido isso. Então eu te dou a resposta do porquê Victor Timely parece ser aquele que permanece. Victor Timely estava vivendo a sua vida normal, era a sua vida, o seu destino, normalmente. Só que aquele que permanece sabia que ia morrer e precisava de uma forma para voltar. Então, sabendo que as ramificações iriam acontecer, tanto faz ele mesmo criar uma ramificação. Então, ele tem o plano de dar o manual da AVT para Victor Timely. Dessa forma, a linha do tempo sagrada de Victor Timely seria ramificada e o seu destino seria totalmente diferente agora. Ele iria viver em base do manual da AVT criado pelo OB e dessa forma ele iria crescer e ser aquele que permanece. Essa foi uma forma daquele que permanece continuar vivo no futuro.
Essa foi a forma. Não quer dizer que Victor Time é aquele que permanece do passado. Aquele que permanece é uma pessoa do futuro. Só que sabendo que ia morrer, mudou a história de Victor Time para se tornar aquele que permanece. Outra coisa bem interessante é que a gente vê o Victor Time com a sua bateria, do que seria a bateria da sua cadeira de viagem no tempo como Kang. E eu fico pensando se ele vai ser o Kang da Quantumania ou se todos os Kangs têm essa triação única que unem eles. Né? Pode ser isso também. Bom, a Sylvie deixa ele vivo pelo mesmo motivo que ela odeia a TVA. Não deram livre-arbítrio para ela. Porque algumas pessoas falam, nossa, por que ela não matou ele? Só com aquele discursinho do Victor Timely. Calma, ela não matou ele por conta dela mesma. Né? Ela se viu no lugar do Victor Timely. Com a TVA não dando o livre-arbítrio para ela. E agora ela deu o livre-arbítrio para o Victor Timely. Deu a escolha do Victor Timely se tornar igual ou aquele que permanece ou ser diferente também. O tear temporal está totalmente quebrado, está sendo destruído, o tempo está um caos. Mas eu fico pensando, cadê as outras variantes do Kang, né? Porque aquele que permanece disse que ia ter milhares deles, o Loki está desesperado. Só que cadê? A gente tem que ver outras variantes nessa temporada também. Por isso que eu tô falando, o Ramatut vai aparecer ainda nessa temporada. É o meu chute mesmo, é a minha aposta para essa temporada. A variante do Kang que vai aparecer é o Ramatut. Não faz sentido não ter outras variantes na série do Loki. Não faz sentido isso pra mim. Então Victor Time ele vai ajudar a consertar o tear temporal. E a gente deve ver a cena do trailer que o Loki tá dentro do tear temporal andando. E isso que deve fazer o bug de viagem no tempo voltar. Porque a gente viu que isso vai permanecer. Então no próximo episódio, o que deve acontecer? Miss Minutos vai contar o segredo pra Ravonna, que eu já vou chegar nessa parte. O Victor Time ele vai ajudar dentro da TVA. O Loki vai andar no tear temporal. Ele vai ser mandado para algum ponto do tempo e vai voltar o bug temporal dele. O Victor Time, Mobius, a B15 e o Casey vão tentar ajudar o Loki com esse bug temporal, né? E a Sylvie deve aparecer no começo ou no final. Qual é o meu chute para aparição dela, né? Para essa aparição aí da Sylvie? Ela vai estar naquela cena que tem os discos de vinil e vai começar a ser destruído o universo dela. Aí ela vai acabar indo pra TVA para conseguir ajudar o Loki também. Porque ela realmente vai ver tudo tá um caos. E realmente não tem como ficar parada agora. Ela vai ter que ajudar. Bom, sobre o segredo da Miss Minutos e da Ravonna, né, que a gente vê lá no último segundo do terceiro episódio, a Miss Minutos vai ter um segredo da Ravonna. Pra mim a Miss Minutos vai revelar que ela realmente a Ravonna tem uma relação com o Kang, que ela tem uma relação amorosa, e que a guerra multiversal que aconteceu, a Ravonna estava lado a lado com o Kang. Ela estava ajudando na guerra multiversal, matando as outras variantes do Kang. Pra mim, esse é um dos segredos. Eu também, no meu último vídeo aí de análise, teve um comentário muito interessante, bem aqui, ó, vou deixar pra vocês, de uma teoria que eu gostei bastante, que eu vou ler aí, vocês veem se faz sentido, comenta se vocês gostaram também. Bom, minha teoria é que Kang pegou a mente da Ravonna e criou a IA Senhora Minutos. Quando o Victor pergunta o nome da Ravonna nesse EP, ele fala Senhora Ravonna e ela corrige para a senhorita. Uma referência de que ela não é casada, porém acredito que seja uma referência também para a senhorita Minutos, que ela no passado a transformou e a IA seja isso que a senhorita Minutos conversa para a Ravonna no próximo EP. Bom, eu acho que faz muito sentido. A gente vê que a senhorita Minutos queria ter um corpo, né, no episódio anterior. A gente vê que a senhorita Minutos tem uma admiração até pelo Victor Timely também, pelo Kang. Então eu achei que faz sentido essa teoria e pode ser isso também. Então não duvido de realmente o segredo da Ravonna e da senhorita Minutos é que elas são a mesma pessoa. Bom, pessoa, né? O Victor Timely, o Kang, transformou a Ravonna em uma IA para ajudar ele, né, logo após da guerra multiversal. O Kang pode ter visto que a presença da Ravonna foi tão importante na guerra multiversal que ele criou uma IA baseado na Ravonna também. Bom, vamos descobrir tudo isso no próximo episódio. Isso aí são vídeos de teorias explicando a história da Ravonna para vocês.
Então comente suas teorias também, comente o que você tá achando da série. Deixe seu gostei para ajudar o Spider e se inscreve no canal se não tá inscrito. E agora sim, até a próxima, nerds!